Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 26 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Movimento de resistência ucraniano incendeia base aérea russa. O terror da sabotagem explode dentro do território russo. Partisãs, que são a resistência ucraniana, formada por cidadãos ucranianos, tártaros, tem russos também envolvidos que querem derrubar o Putin, querem acabar com o regime do Putin, ou seja, eles furaram o bloqueio de segurança máxima e incendiaram uma base aérea de um regimento conhecido na Rússia como lendário, é o regimento número 960 de aviação de Vladimir Putin. Os hangares explodiram, caças Sukhoi encurralados pelo fogo e o maior ninho de drones Shahed, reduzido a cinzas e caos. Fique aqui no canal do Velgas, assista até o final esse vídeo para entender como a resistência, uma resistência secreta, que são esses grupos partidários, eles trabalham nas sombras, está paralisando as forças russas por dentro e mudando o destino da guerra hoje, né? A guerra atual, nesse momento. Então é um vídeo muito importante, com informações preciosas. E esse ataque devastador, ele aconteceu em Kuban, que é uma província russa. Perdão, é uma localidade, né? E ele, na realidade, ele aconteceu em Krasnodar, na província de Krasnodar. A queda nos bastidores atingiu um nível de violência e eficiência que o alto comando militar russo jamais imaginou enfrentar dentro de suas próprias fronteiras. Em uma operação cirúrgica de infiltração e sabotagem que pegou os serviços de inteligência do Kremlin completamente de surpresa, o grupo conhecido como Movimento de Resistência de Kuban, da localidade, não tem nada a ver com o grupo Atesh, que tem muitos grupos, o mais famoso e o maior deles é o Atesh, né? Que foi criado na Península da Crimeia, começou com os tártaros, e aí foi expandido, logo entraram os ucranianos que moram lá, e ele expandiu-se inclusive para a Rússia. Mas esse é o grupo de resistência de Kuban. Ele desferiu um golpe brutal, um prejuízo grande para a Rússia. Eles assumiram oficialmente a autoria de um incêndio de proporções gigantescas que engoliu, né, transformou em cinzas um complexo militar do regimento 960 da aviação de assalto da Rússia. A instalação de alta segurança está localizada estrategicamente bem próxima à importantíssima base aérea de Primorsko-Akhtarsk, né? As primeiras informações sobre o colapso na segurança russa começaram a vazar através do portal de notícias especializado Militarny Russian Monitor, que teve acesso direto ao comunicado oficial emitido pelo audacioso grupo de resistência. Foi uma operação muito audaciosa. Os relatos vindos do interior da Rússia pintam um cenário de pânico e destruição generalizada. Os moradores locais das cidades vizinhas relataram ter ouvido uma sequência ensurdecedora de fortes explosões ecoando na calada da noite. Poucos minutos depois, uma densa e assustadora coluna de fumaça preta cobriu completamente o horizonte, subindo diretamente das instalações militares russas. O pânico foi tão generalizado que a própria filial regional do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, na província de Krasnodar, foi forçada a vir a público para confirmar a existência do incêndio de grandes proporções dentro do perímetro da base militar. As autoridades russas abriram imediatamente uma investigação para apurar o que chamam de causa indeterminada, né? Causa indeterminada. Mas a verdade nos bastidores era óbvia. A segurança interna russa havia sido severamente violada. Temendo o impacto psicológico desse ataque na população, o governo russo emitiu um alerta urgente e autoritário em toda a região, proibindo terminantemente qualquer cidadão de capturar ou publicar fotos e vídeos que mostrassem as reais consequências devastadoras do incêndio. No entanto, censurar a internet não foi suficiente para esconder a gravidade do evento do resto do mundo. O gigantesco incêndio e a atividade térmica anormal no complexo militar foram detectados em tempo real pelo sistema de monitoramento por satélites, cujo nome é FIRMS,
FIRMS, da Agência Espacial Americana NASA. De tão grande o incêndio e do tamanho das proporções, o alerta foi dado para o satélite que mandou para os americanos na América do Norte e na Europa também. Isso expôs a mentira das narrativas de controle do Kremlin. Então eles sempre, por pior que seja, é só lembrar o Chernobyl que aconteceu. Eles tentaram esconder alguns dias, quando a primeira radiação aconteceu lá na Suécia, que detectaram, os caras já apontaram para a Ucrânia, aí a União Soviética teve que admitir que de fato houve um acidente nuclear. Eles são assim, a mentira é a alma da Rússia, a mentira é o pulmão da Rússia, é o ar que eles respiram. Como já é de costume na máquina de propaganda de Vladimir Putin, o verdadeiro número de mortos e feridos está sendo guardado sob 7 chaves. E sabe-se que é grande pelo número de ambulâncias que correram no local e que foi relatado pelos moradores. Então não deve ser um número pequeno de mortos e feridos. No entanto, um erro de comunicação cometido pelo escritório do Ministério de Situações de Emergência da Rússia acabou revelando que o ataque dos partisãs ucranianos deixou baixas severas. E em uma tentativa desesperada de acalmar os ânimos, as autoridades emitiram uma nota oficial, negando veementemente os boatos que circulavam nos canais de bate-papo locais sobre a necessidade de uma campanha urgente e em massa de doação de sangue. Então a coisa foi muito grave. Na declaração, eles afirmaram textualmente que o hospital regional possuía estoques mais do que suficientes em medicamentos, sangue de doadores e curativos para queimaduras. Depois, para desdizer a verdade, para colocar a mentira, porque tinham tudo, né? Na linguagem militar codificada, esse tipo de desmentido oficial é assinatura clara de que houve um número expressivo de feridos e vítimas fatais em decorrência direta das explosões provocadas pela resistência ucraniana. Para compreender a magnitude geopolítica e militar desse ataque, precisamos analisar detalhadamente quem é a unidade afetada. Ela é o Regimento 960 da Aviação de Assalto, e como é chamada na aviação de assalto, esse regimento não é uma força secundária. Eles fazem parte da elite da 1ª Divisão da Aviação Mista da Guarda, sediada na cidade de Kremsk. Esse regimento altamente condecorado opera algumas das aeronaves de suporte aéreo aproximado mais letais da Rússia, incluindo os robustos aviões de ataque ao solo, Sukhoi 25UB, são SUs, né, agora, e também o Sukhoi, que é SU 25UBM, e o moderníssimo Sukhoi, segundo a Rússia chama de moderníssimo, 25SM3. Os pilotos que servem nesta unidade são veteranos de guerra implacáveis, muitos dos quais participaram ativamente da violenta campanha e criminosa militar da Rússia na Síria, antes de serem deslocados para a invasão em larga escala da Ucrânia. Golpear este regimento significa remover do tabuleiro de xadrez pilotos experientes e jatos blindados que são fundamentais para dar suporte à infantaria russa na linha de frente. Além do duro golpe desferido contra os jatos Sukhoi, a base aérea de Primorsko-Akhtarsk esconde um segredo ainda mais estratégico. Ela se transformou no maior e no mais perigoso ninho de lançamento de drones kamikaze Shahed contra o território ucraniano. Desde outono de 2025, o alto comando militar russo vinha expandindo de forma agressiva e silenciosa toda a infraestrutura voltada para a guerra de drones exatamente nesse local. Os dados de inteligência ucraniana revelam que a engrenagem russa estava operando com capacidade máxima. Em outubro de 2025, o complexo militar já contava com 24 garagens blindadas e climatizadas, cada uma projetada meticulosamente para armazenar e preparar 2 drones de ataque de fabricação iraniana. A obsessão do Kremlin em destruir as cidades ucranianas fez com que o crescimento não parasse por aí. No final de janeiro de 2026,
Os analistas militares confirmaram que o local contava com 16 garagens padrão de alta segurança e outras 17 garagens ampliadas de grande porte capazes de estocar até 5 drones cada uma, além de outras 10 megaestruturas que ainda estavam em processo acelerado de construção civil. No final de abril de 2026, a base aérea de Primorsko-Akhtarsk abrigava permanentemente 8 sistemas móveis e fixos de lançamento simultâneo para os drones de ataque de longo alcance. Os drones de ataque de longo alcance. No panorama geral da guerra, a Rússia utiliza 44 desses sistemas sofisticados em toda a sua fronteira, misturando-os com diversos veículos de passageiros civis adaptados secretamente para transportar e camuflar os trilhos de lançamento de drones. Ao incendiar esse complexo logístico monstruoso, a resistência ucraniana desregulou toda a cadeia de suprimentos e montagem dessas armas. Isso significa que as próximas ondas de ataque com drones contra as defesas e contra os civis ucranianos em Kiev e outras cidades ucranianas também sofrerão atrasos significativos por falta de infraestrutura operacional de lançamento. Este golpe é um golpe espetacular, na minha avaliação. Em Cuba, não é um evento isolado, mas sim o reflexo de uma rede coordenada de sabotadores que está sufocando as linhas russas. Os ucranianos que estão sufocando as linhas russas, perfeito. Um exemplo claro dessa asfixia estratégica ocorre na península da Crimeia, e mais especificamente na base aérea de Saki. De acordo com relatórios detalhados fornecidos pelo lendário grupo de partisãs ucranianos e tártaros, conhecido como Atesh, a atividade russa naquela base aérea despencou drasticamente nas últimas semanas. O medo de ataque cirúrgico fez com que as forças russas passassem a esconder seus equipamentos mais caros e abrigos em subterrâneos e áreas civis. Como resultado direto dessa paralisia defensiva, o aeródromo militar que abriga o temido regimento de número 43, um regimento independente da aviação de assalto naval da Rússia, está operando na Crimeia hoje com limitações severas de combate. Os próprios agentes do movimento Atesh explicaram em seus canais oficiais como o trabalho silencioso de espionagem e inteligência pavimenta o caminho para a destruição de alvos russos de alto valor. Os agentes afirmaram com orgulho: passamos sistematicamente às forças de ataque dados sobre instalações chaves, unidades de manutenção, depósitos de combustível e munição e abrigos para aeronaves, postos de comando subterrâneos e centros de comunicação. É precisamente essa informação que possibilita realizar ataques precisos e devastadores contra um dos aeródromos militares mais importantes dos ocupantes na península da Crimeia. Ou seja, existe uma maioria das informações que são passadas para a inteligência ucraniana, são feitas inclusive pelo Atesh, por esse grupo de movimento urbano, né? Então, para todas essas regiões aí, e tem dado sorte, muita capacidade, não só sorte, mas muito trabalho, muita ousadia, né? Eles trabalham nas sombras. Se eles forem presos, serão torturados e executados. Esse é o destino e todos eles sabem. Então tem que ter coragem, tem que ter destemor. O aeródromo de Saki concentra o mais moderno e letal do arsenal russo, servindo como base para caças multifuncionais da Rússia, Su-30SM, bombardeiros pesados à linha de frente, Su-24M e Su-24MR, além de drones avançados de ataque e reconhecimento, dos modelos Orion e Forpost. A frota logística também inclui aeronaves de transporte pesado, o Antonov 26 e os esquadrões de helicóptero de assalto e guerra antissubmarino, Mi-8, o Ka-27, Ka-29 e o temido Ka-52 Alligator, que os russos dizem que é semelhante ao Apache americano, mas o Apache americano dá de 1000 a 0. Ao monitorar cada passo, cada reabastecimento e cada falha de segurança dessas máquinas, a resistência ucraniana prova que o exército russo não está seguro nem mesmo dentro de suas fortalezas construídas por ele, que são as mais vigiadas. A guerra secreta por trás das linhas russas está quebrando a capacidade de reação da Rússia. Então, e o incêndio que aconteceu na base do Regimento 960, é o enfraquecimento também, em paralelo, o enfraquecimento das operações na Crimeia mostra uma realidade incontestável. A Rússia está sangrando por dentro.
E está perdendo muito, não só pessoal, material também, material muito caro, isso é material caro. A coragem do movimento de resistência, como os partisans de Cuba, que fizeram esse ataque ali em Kramatorsk, e o grupo Atesh prova que o poder de inteligência da sabotagem pode neutralizar regimentos inteiros, caças, drones, sem disparar um único míssil convencional. Agradeço a vocês que assistiram este vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e eu conto com vocês. Tá? O canal precisa de vocês. Inscrevam-se. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.